Sabe o que é muito visto e ouvido? Esse Um cara youtuber que a que eu gente gosto vai muito. chamar aqui agora. Ó. Nessas eleições existem duas corridas, uma para quem ganha a presidência da República, outra para quem sairá como líder da direita. E o nosso líder filosófico aqui é o Luiz Felipe Pondé, que está ao vivo conosco, afinal de contas, sexta-feira, sextou, a gente vai se divertir ao vivo com o Pondé. Salve, Pondé, bom dia! Bom dia! Bom dia, Felipe, bom dia, Joana, bom dia a todos. É um prazer estar aqui de volta. Diga, Pondé, por qual corrida você quer começar? Qual que é a mais longa? Você quer começar pela mais longa ou pela mais curta, Pondé? Olha, digamos assim, me parece que nessa eleição, o primeiro movimento, claro, é quem vai levar a presidência, né? Sem dúvida. Porém, há uma suspeita, não só minha, de que a família Bolsonaro, que tem trazido a direita, digamos assim, no garrote, né? Ela lida até com a possibilidade de não ganhar essa eleição, mas o que ela não quer perder mesmo é o controle da direita no país. Isso que eu chamei de segunda corrida, né? É a ideia de que, para a família Bolsonaro, que tende a uma certa ética tribal, né? Ou o que alguns chamam de puro sangue, Bolsonaro puro sangue, que nesse movimento nem a Michelle faria parte, né? Porque ela é uma agregada. Nesse movimento, os bolsonaristas temem que elementos à direita, seja o Renan, que é uma figura que vem crescendo muito, tem uma prática nas redes sociais muito colada em pessoas mais jovens, né? E, portanto, vem crescendo significativamente, ou Caiado ou Zema, que são mais clássicos, digamos assim. O Renan é muito jovem, né? Significa que ele poderá ter muito fôlego. Então, eu arrisco dizer que talvez os bolsonaros até sacrificariam essa eleição de 26, né? Olhando para o futuro. O Lula, mesmo que ganhe agora, dificilmente concorreria uma quinta vez, né? E aí a esquerda teria 4 anos para viabilizar alguém que não foi viabilizado até agora. Portanto, se continua insistindo no Lula como opção à esquerda, e os bolsonaros, de repente, estariam até aceitando a ideia de sacrificar essa eleição, olhando para 30, porque o Flávio é jovem, então ele poderá ter fôlego mais para frente. E nesse sentido, a briga da segunda corrida me parece não tão evidente, mas eu acho que é bastante importante no movimento dos bolsonaros. A briga pela herança da direita no país. Então tem uma de 100 metros, né? E outra que é mais ou menos uma maratona, já pensando lá em 2030. Isso aí. E além, né, Pondé? Além. Agora, tem uma coisa que é uma outra corrida também que é muito interessante, que é a corrida para o parlamento, porque cada vez mais, né, o executivo está de mãos atadas e é o parlamento, é o legislativo que anda dando os nortes, né, para a política do país, para o bem e para o mal, né, Pondé? Isso é importante, isso é bem importante, porque com o impeachment da Dilma e de lá para cá, né, depois o Temer, depois o Bolsonaro, um governo extremamente disfuncional, né, a era Bolsonaro, inclusive por conta da pandemia, a verdade é que o legislativo vem crescendo. A história das emendas, né, troca de nome, mas continua existindo, mas assim, isso mostra que é quase como alguns dizem, se o Brasil estaria vivendo uma espécie assim de parlamentarismo escondido, né, ou canhestro, de certa forma, porque o executivo, como você bem disse, vem perdendo força desde então, e nesse sentido você teria, de fato, uma corrida que alguns acham, agora não está se falando tanto assim, mas tem se falado muito, tipo, uma corrida muito importante é para colonizar o Senado com elementos que poderiam vir a investir no impeachment de ministros do STF. Portanto, ter uma maioria à direita significativa no Senado e também na Câmara dos Deputados, nesse sentido, forçando, mesmo que o Lula viesse a ganhar a eleição, tentando transformar o Lula, assumindo que ele venha a ganhar a eleição, a gente não sabe ainda, numa espécie de rei da Inglaterra, né? Que manda, entre aspas, mas não governa.
Isso pode vir a acontecer mesmo, e tem muita gente à direita que está investindo nessa opção, inclusive porque essa opção ela é meio pulverizada, né? Muita gente não percebe como funciona e o que significaria você ter um legislativo que já está na última eleição, já tendeu mais uma posição conservadora, mas isso pode se radicalizar, e isso tem graves consequências. Pondé, o nosso tempo está esgotado, mas eu preciso fazer mais uma pergunta para você É que tradição, vem. né? É a tradição. Vamos renegociar esse contrato, por favor? Um pouco mais de tempo? Mas vamos lá, é o seguinte. A gente estava conversando com o Guilherme Ravache, nosso colunista de tecnologia e negócios, sobre essa questão das empresas terem que se adaptar ao comportamento humano. E está cada vez mais difícil entender qual vai ser a tendência do comportamento. O jornalismo também tenta, todas as empresas, todos os setores ficam tentando adivinhar como é que as pessoas vão se comportar. E isso tem muito a ver com a questão do imediatismo, a falta de paciência, a falta de tolerância. A política também se adapta, mas nós, enquanto sociedade, acabamos sofrendo com isso. Onde é que é o ambiente para a discussão política? Porque atualmente fica nas redes sociais, fica tudo muito raso, inclusive os políticos fazem discursos nas redes sociais planejados para engajarem, ou seja, não sei se estão tão preocupados com a mensagem passada. Uma mensagem bem passada, às vezes uma mensagem mais longa, bem explicada, um vídeo de 1 minuto e meio batendo na tela. O Flávio Bolsonaro fez isso, super engajamento. Ele batia na tela, Lula, a culpa é sua. E aí teve um mega engajamento, chama a atenção. Mas qual é hoje o ambiente que a gente usa para discutir o nosso futuro? Eu acompanhei a conversa de vocês com o Ravache há pouco, eu estava acompanhando ela, e ele usou, entre outras coisas, ele usou a expressão uma espécie de disputa pela atenção, né? Que é um conceito que está em jogo já há algum tempo, que é a economia da atenção. E nesse sentido, no caso do streaming, do conteúdo, talvez exista aí, diante de nós, uma tendência cada vez menos paciência do consumidor de conteúdo para conteúdos mais complexos, mais longos, que existe mais atenção e que o impede de usar o celular enquanto ele está vendo esse conteúdo no streaming, ou seja lá onde for, né? Portanto, acho que tem esse elemento que o Ravache já aponta e que tende a ser uma espécie de referência para olhar para onde vai esse consumidor de conteúdo. Agora, quando você passa para a política, eu lembro aqui do Chacrinha, que dizia que não comunica se estrubica, né? Então, assim, ele foi um verdadeiro profeta nesse sentido, né? E tem um conceito circulando por aí de hiperpolítica, sabe? A política está em toda parte, está em comida, está em questão de gênero, né? Está em questões ambientais, está em debate escolar, mas a política, enquanto arte de governo, está inercial, está paralisada. E esse problema não é só no Brasil. Se você olhar opções em vários países do mundo, inclusive países importantes, não se tem opções assim fora de opções meio extremistas, que são polarizadas, e não é só entre nós, portanto é um fenômeno histórico, não só brasileiro, o que o torna mais importante e mais difícil de ser lidado. Agora, em que espaço se dá a política? Até agora, o que a gente está vendo é uma possível crise do mecanismo de representação, do tipo de propaganda. Por isso, me parece que, no nosso caso aqui, a gente precisa ficar de olho no que vai acontecer com esse candidato Renan Santos, certo? Que justamente usa técnicas de redes sociais, né, há muito tempo, domina essa linguagem, e pode ser que a política venha cada vez mais a transitar pelas redes sociais, o que significa um empobrecimento semântico de linguagem, certo? De troca de ideias, porque o ambiente das redes sociais normalmente privilegia, em termos de engajamento, o que é superficial, sensacionalista e pobre. Vou falar uma coisa que a galera da minha geração tem falado muito. Logo na minha vez. Bom, obrigada. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, até a Tchau, próxima. tchau. Tchau, tchau. 9h01. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.
Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes.